Neste terceiro e último vídeo do bloco temático sobre direito civil, involução, estagnação ou evolução, abordaremos o tema eficácia dos direitos fundamentais no direito civil. Principiemos pelo efeito vertical. O mandado de respeito aos direitos fundamentais emana da Constituição Federal e direciona-se principalmente ao Estado e abrange duas dimensões: uma negativa, que lhe impõe o dever de abstenção de práticas ilícitas em face dos cidadãos; outra, positiva, que lhe delega a função de conceber, desenvolver e implementar políticas públicas voltadas à promoção do bem-estar da população. A este conjunto de deveres, processo e resultados se denomina efeito ou eficácia vertical das normas constitucionais que veiculam direitos fundamentais. Situação diversa completamente e que nada tem a ver com, entre aspas, constitucionalização do direito civil, é a que diz respeito à aplicabilidade das normas constitucionais diretamente, sem intermediação, em casos de ofensas a normas infraconstitucionais e a direitos fundamentais. É o que ocorre nas hipóteses do efeito horizontal. O mandado de obediência aos preceitos constitucionais se dirige, outro sim, à ordem privada, aos cidadãos em particular, e às pessoas jurídicas privadas no seu dever de respeitarem os direitos fundamentais uns dos outros. Quanto ao efeito horizontal, inicialmente a teoria do efeito horizontal da vinculação dos particulares foi preconizada na sua forma direta, vale dizer, aplicação imediata das normas de direito fundamental. Exemplo de pronunciamento jurisprudencial que abonou a teoria do chamado efeito horizontal direto extrai-se da decisão conhecida como Carta ao Leitor, de 1954. Tratava-se da divulgação de uma carta que um advogado redigiu e dirigiu a uma revista semanal em nome do seu cliente. O cliente do advogado havia escrito matéria publicada na citada revista semanal criticando o senhor Hjalmar Schacht, o presidente do Banco do Império, Reichsbank, e ministro da Economia da era Hitler. A Alemanha foi república de 1918 a 1932. O banco continuava a ser chamado, todavia, Banco do Império, no chamado Dritter Reich, Terceiro Império, no exercício do mandato, portanto. A matéria fora publicada, no entanto, de forma distorcida. Para corrigir informações deturpadas, foi redigida a carta por meio do advogado. Pois bem, a carta do advogado, em nome do cliente, autor da matéria crítica, foi publicada mais uma vez de forma desvirtuada, tão resumida que despertou a impressão de que o advogado teria tomado para si as dores do criticado ministro da Economia, o que poderia ser entendido como patrocínio infiel do seu cliente. De acordo com o entendimento do Tribunal Superior Federal Alemão, BGH, foi transmitida, por meio da publicação desvirtuada, uma falsa imagem pessoal do advogado e, assim, lesada a esfera pessoal e profissional de direitos da personalidade da vítima, advogado e autor da carta. A publicação do pedido de correção das informações falsas, como suposta, entre aspas, carta do leitor, foi idealizada pela revista para ser interpretada pelos leitores como, abre aspas, contribuição da redação da revista, fecha aspas, supostamente encomendada pelo ministro da Economia sigilosamente. Pode-se dizer que essa publicação foi a avó das atuais fake news. O BGH reagiu à conduta da revista fundamentando que, abre aspas, depois que a lei fundamental reconheceu o direito do ser humano ao respeito à sua dignidade, no artigo 1º, e o direito ao livre desdobramento da sua personalidade também como direito privado a ser observado por toda e qualquer pessoa, deve o direito geral da personalidade ser visto como direito fundamental garantido
de acordo com a Constituição. Fim da citação. Nessa decisão, o BGH recepcionou pela primeira vez a construção doutrinária do direito geral da personalidade. Note-se que o Superior Tribunal Federal Alemão, Corte Ordinária, aplicou a norma constitucional horizontalmente, porque envolveu pessoas de direito privado, e diretamente, porque a aplicou sem intermediação de norma infraconstitucional de direito civil. A seguir, será estudado o efeito horizontal indireto ou efeito de irradiação. O efeito horizontal dos direitos fundamentais se produz também indiretamente, na medida em que, em uma situação de aparente lacuna ou imprevisão de tutela de determinados interesses pela norma infraconstitucional, o mandado de interpretação desta em conformidade com a lei maior, a chamada Verfassungskonforme Auslegung, tem o condão de garantir a proteção dos direitos fundamentais lesados ou ameaçados, como se os direitos fundamentais projetassem do alto da Constituição uma verdadeira irradiação sobre a legislação infraconstitucional. O chamado efeito de irradiação da norma de direito fundamental foi aplicado em julgamento que se converteu em leading case sobre o assunto. No rumoroso caso Lüth, o crítico de cinema e diretor do Clube da Imprensa de Hamburgo, Erich Lüth, conclamou nos anos de 1950 a todos os distribuidores de filmes e à sociedade em geral a que boicotassem o filme Unsterbliche Geliebte, Amada Imortal, lançado por Veit Harlan, o qual se alçou à posição de antigo expoente do cinema nazista e antissemita, por meio de outro filme seu, Jud Süß, Doce Judeu, de 1941. Veit Harlan ajuizou ação cominatória contra Erich Lüth, fundamentada no parágrafo 826 do BGB, Código Civil Alemão. Abro aspas para a citação. Infligência de danos dolosa e contrariamente aos bons costumes. Aquele que infligir dano a outrem de maneira atentatória aos bons costumes, fica obrigado a lhe ressarcir os prejuízos. Fim da citação. A ação foi julgada procedente pelo Landgericht Hamburg, Tribunal Estadual de Hamburgo. Erich Lüth interpôs recurso de apelação, Berufung, junto ao Oberlandgericht Hamburg, Superior Tribunal Estadual de Hamburgo, e concomitantemente reclamação constitucional, Verfassungsbeschwerde, perante a Bundesverfassungsgericht, Corte Constitucional, com fulcro no direito à liberdade de expressão do pensamento, artigo 5º, primeiro parágrafo, primeira frase da Lei Fundamental. Abro aspas para a citação. Toda pessoa tem o direito de expressar e de difundir a sua opinião, em palavra, escrito ou imagem, e de se informar sem oposição a partir de fontes acessíveis em geral. Fim da citação. A apelação foi improvida pelo Superior Tribunal Estadual de Hamburgo, ou seja, Lüth ficou vencido. A reclamação perante a Corte Constitucional foi provida, todavia, tendo revogado o acórdão do Tribunal Estadual. A opção clara da Corte Constitucional Alemã, pelo efeito indireto ou mediato, transparece no seguinte excerto do acórdão. Abro aspas para o acórdão. Esse sistema de valores, que tem como ponto central a personalidade humana e sua dignidade, que se desenvolve livremente dentro da comunidade social, precisa valer como decisão constitucional fundamental para todas as áreas do direito. Dessa forma, ele influencia, obviamente, o direito civil. Nenhuma norma de direito civil pode contradizer esse sistema de valores. Toda norma precisa ser interpretada segundo seu espírito. Interpretado e aplicado deve ser o direito civil, ainda que sua interpretação tenha que seguir o direito público, a Constituição. A decisão, que além de técnica e da fundamentação consistente,
impressiona, ademais pela sua dimensão didática, elucida como se operacionaliza a influência do direito constitucional. Abro aspas. A jurisprudência serve-se, principalmente, de cláusulas gerais para a realização desta influência que, como o parágrafo 826 do BGB, remetem para o julgamento do comportamento humano a critérios extracivis ou até a critérios extrajurídicos, como os bons costumes. Por isso, foram as cláusulas gerais alcunhadas com propriedade de, abre aspas, pontos de entrada ou janelas, Einbruchstellen, dos direitos fundamentais no direito civil, fecha aspas. Até há bem pouco tempo, a visão que imperava no direito, inclusive no brasileiro, era a de que os direitos fundamentais somente poderiam ser relativizados por, abre aspas, leis gerais, fecha aspas, de direito público. Tal limitação foi rompida e admite-se modernamente que, abre aspas, leis gerais, fecha aspas, de direito privado, de direito civil particularmente, possam cumprir esse papel de relativização de direitos fundamentais. Prossegue a decisão. Abre aspas. Então, precisa ser também observado, de outro lado, o eventual efeito contrário, qual seja, o efeito limitador do direito fundamental próprio de uma norma de direito privado, desde que ela exista para a proteção de bens jurídicos superiores. Não se poderia aceitar o fato de que prescrições do direito civil que protejam a honra ou outros bens jurídicos substanciais da personalidade humana não pudessem ser considerados suficientes para colocar limites ao exercício do direito fundamental da livre expressão do pensamento, sem que, para o mesmo propósito, prescrições penais tivessem que ser fixadas. Fecha aspas. E, neste sentido, o parágrafo 138 do BGB constitui uma tal norma de direito privado para a proteção de valores sociais e de bens jurídicos superiores. Abro aspas para o teor do parágrafo 138. Negócio jurídico contra os bons costumes, usura. Primeiro, um negócio jurídico que atente contra os bons costumes é nulo. Segundo, especialmente, é nulo um negócio jurídico por meio do qual alguém, mediante exploração da premente necessidade, da inexperiência ou da míngua da capacidade de julgamento ou da debilidade volitiva de outrem, obtém para si ou para terceiro vantagem econômica ou promessa desta em contrapartida a uma prestação que esteja em manifesta desproporção com a prestação. Fecha aspas. A cláusula dos bons costumes ou da moralidade é limitadora potencialmente dos efeitos dos direitos fundamentais do ofensor. Obviamente, eis que os bons costumes consubstanciam inegavelmente, abre aspas, bens jurídicos superiores, fecha aspas, que devem ter a primazia diante do direito individual à livre manifestação do pensamento. Constituem, aspas, bens jurídicos superiores, fecha aspas, igualmente, a boa-fé objetiva, a função social do contrato, a igualdade material contratual e a justiça contratual. E integram, como tal, a tábua axiológica do direito civil contratual a serem observados reciprocamente em eventual colisão com determinadas normas de direitos fundamentais. A Lei Brasileira da Usura, Decreto número 22.626, de 1933, corresponde ao parágrafo 138 do Código Civil Alemão. Abro aspas para o artigo 1º dessa lei. É vedado, e será punido nos termos desta lei, estipular em qualquer contrato taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal. Código Civil de 2002, artigo 406. Artigo 11 do Decreto 22.626. O contrato celebrado com a infração desta lei é nulo de pleno direito, ficando assegurada ao devedor a repetição do que houver pago a mais. Fim da citação. Este decreto corresponde ao parágrafo 138 do BGB sobre a usura e ofensa aos bons costumes, sob a forma do vício de consentimento da lesão, o qual é sancionado com a nulidade do contrato,
no Código de Defesa do Consumidor, artigo 51, inciso 4, e só com anulabilidade e possibilidade de convalidação no artigo 157, parágrafo 2º do Código Civil. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra a interpretação do direito contratual que, a um só tempo, recepciona proposições do direito civil constitucional e prestigia institutos e conceitos clássicos milenares do direito civil, como no julgado seguinte, abre aspas, a partir do fenômeno da constitucionalização do direito civil, o princípio da autonomia da vontade foi enriquecido pela função social das relações privadas e pela boa-fé objetiva, reposicionando-se no sistema normativo como princípio da autonomia privada. Assim, a ideia absoluta de que o contrato faz lei entre as partes, pacta sunt servanda, pode ser flexibilizada em face da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social, não havendo óbice a que, nas hipóteses em que os contratos possuam cláusulas violadoras destes postulados, tais disposições sejam consideradas abusivas e, assim, afastadas, no caso concreto, principalmente sobre a óptica do Código de Defesa do Consumidor. Número 5. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de reputar adequada a retenção de tão somente 10% dos valores pagos nos casos em que a rescisão do contrato tenha se dado por iniciativa do promitente comprador. Número 7. O artigo 37, letra A, da Lei nº 9.514, dispõe que, abre aspas, o devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% do valor a que se refere o inciso 6 ou o parágrafo único do artigo 24 desta lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, até a data em que este ou seus sucessores vier a ser emitido na posse do imóvel. Número 7.1. Entretanto, tratando-se de direito disponível, é lícita a convenção entre as partes acerca do valor relativo à referida taxa, devendo ser, neste caso, respeitado o acordo entre as partes, em observância ao princípio pacta sunt servanda. O percentual de 1% a que se refere o inciso 6º ou o parágrafo único do artigo 24 da Lei 9.514 incide sobre o valor de venda do imóvel em leilão. A Corte Constitucional alemã invocou a cláusula geral de bons costumes ou da moralidade do parágrafo 138 do BGB, tendo concluído que a conclamação ao boicote por Erich Lüth não constituíra conduta imoral ou contra os bons costumes e fundamentou, abre aspas, o objetivo das expressões do reclamante foi, como ele mesmo afirma, impedir que Veit Harlan se firmasse como representante significativo da cinematografia alemã. Ele queria impedir que Veit Harlan fosse, de novo, apresentado como criador de filmes alemães e, com isso, surgisse a impressão de que um novo crescimento da cinematografia alemã tivesse que ser necessariamente ligado à pessoa de Veit Harlan. Os tribunais não podem julgar se a fixação deste objetivo é aceitável do ponto de vista material, mas tão somente se a sua manifestação, na forma escolhida pelo reclamante, fora juridicamente admissível. Justificou a decisão a Corte Constitucional no sentido de que o direito fundamental à liberdade de expressão do pensamento, abroquelado no artigo 5º, primeiro parágrafo, primeira frase da Lei Fundamental, assegura não só o mero direito à discordância e à crítica abstrata ou em tese, senão, igualmente, o direito aos efeitos dessa discordância ou crítica, ou seja, o direito de pretender que estas possam convencer, influenciar e até provocar a adesão a elas por parte de outras pessoas. Elevou o acórdão, ademais, a liberdade de expressão à quintessência do ordenamento jurídico, tendo assentado que, abre aspas, o reclamante teme que,
por meio da limitação à liberdade de expressão em face de um indivíduo, se pudesse trazer o risco de o cidadão ver a sua possibilidade de influenciar a opinião pública por meio da expressão de sua opinião, reduzida a um grau ínfimo e, por isso, a liberdade indispensável à discussão pública de questões importantes para a coletividade não restaria mais garantida. Se é de liberdade que se trata, estas reflexões haverão de valer igualmente para a liberdade de contratar, razão de ser do contrato, uma das três instituições que dão substância ao direito civil, ao lado da família e da propriedade. As limitações impostas à liberdade de contratar não devem jamais conduzir à sua negação absoluta, sob pena de a vontade de um dos contratantes vir a ser substituída pelos desígnios do Estado legislador ou do Estado juiz. Para obviar tal risco, chancelou a Corte Constitucional a teoria da Wechselwirkung, ou efeito recíproco. Neste momento, chega-se ao ponto culminante desta exposição, em que demonstrar-se-á a vitalidade do direito civil na sua aptidão para limitar efeitos até mesmo da própria Constituição. O chamado efeito recíproco consiste em se reconhecer que, se por um lado a norma de direito fundamental, no caso o artigo 5º, primeiro parágrafo, primeira frase da Lei Fundamental Alemã, exerce ação restringente da eficácia da norma limitadora de direito privado, esta, a norma de direito privado, por sua vez, no caso o parágrafo 138 do BGB, pode também exercer um efeito limitador sobre um direito fundamental. O chamado efeito recíproco consiste em se reconhecer que, se, por um lado, a norma de direito fundamental, no caso, o artigo 5º, primeiro parágrafo, primeira frase da Lei Fundamental Alemã, exerce ação restringente da eficácia da norma limitadora de direito privado, esta, por sua vez, a norma limitadora de direito privado, no caso, o parágrafo 138 do BGB, pode também exercer um efeito limitador sobre um direito fundamental. Tal efeito recíproco reafirma o caráter unitário do direito, harmonizando direito público e direito privado. A respeito, consignou a decisão da Corte Constitucional. Abre aspas. As leis gerais precisam ser interpretadas no que tange ao seu efeito limitador dos direitos fundamentais, de tal forma a garantir que seja sempre protegido o conteúdo axiológico deste direito, que, na democracia liberal, fundamenta uma presunção a favor da liberdade ao discurso em todas as áreas, vale dizer, sobretudo na vida pública. A relação recíproca entre o direito fundamental e a lei geral não deve ser entendida, portanto, como uma limitação unilateral da vigência do direito fundamental por meio das leis gerais. Ocorre, pelo contrário, um efeito de influência recíproca, no sentido de que leis gerais colocam, de um lado, limites ao direito fundamental, segundo o teor do dispositivo constitucional. Por outro lado, elas mesmas precisam ser, por sua vez, interpretadas e limitadas devido ao reconhecimento do significado axiológico deste direito fundamental no Estado livre e democrático, naqueles pontos onde manifestarem seus efeitos limitadores do direito fundamental. Na primeira palestra anterior, foi apresentado um resumo da exposição ao final. Por outro lado, na segunda palestra deste bloco temático, foi reprisado o resumo da primeira palestra, bem como foi exposto um resumo da explanação. Finalizando esta série de tertúlias, cumpre repetir o resumo das duas primeiras e oferecer uma resenha desta última. Abordou-se inicialmente na primeira palestra, sempre muito resumidamente, a pretensão da parte de respeitáveis doutrinadores civil-constitucionalistas de sublimarem a importância e, até certo ponto, um hegemonismo da Constituição Federal. Recorreu-se a um escorço, mais propriamente, a breves comparações com o constitucionalismo alemão
e a métodos e técnicas de interpretação da lei maior e ao papel da dignidade humana, bem como fizeram-se referências à influência do BGB, o Código Civil Alemão, na elaboração do Código Civil Brasileiro. Pôde-se concluir, provisoriamente, pelo menos, que a jurisprudência brasileira já interpretava a legislação infraconstitucional em observância aos cânones constitucionais, sem que se cogitasse de constitucionalização dos demais ramos do direito. Na segunda palestra, foi abordada a recepção de institutos e técnicas do direito comparado alemão e inglês, como a violação positiva do contrato, o adimplemento substancial, a quebra antecipada do contrato e o dever de mitigar os próprios danos, paralelamente às cláusulas gerais, aos conceitos abertos ou inexatos, como a boa-fé objetiva e os deveres anexos do contrato, além de proposições romanas revigoradas, como o venire contra factum proprium, a surrexio, a suppressio e o tu quoque, assim como os bons costumes. Conclui-se novamente que tais institutos, técnicas e proposições adentraram ao ordenamento brasileiro via normas infraconstitucionais e encontraram acolhida nos pronunciamentos da jurisdição ordinária sem protagonismo ou participação coadjuvante da Constituição Federal. Nesta derradeira explanação, debateram-se os efeitos vertical e horizontal dos direitos fundamentais. O efeito vertical traduz-se no mandado de respeito aos direitos fundamentais dirigido ao Estado na proteção aos cidadãos. O efeito horizontal decompõe-se, por sua vez, em efeito horizontal direto e efeito horizontal indireto. No caso do efeito horizontal direto, o Tribunal Superior Federal, o BGH, aplicou, no caso emblemático, Carta ao Leitor, a norma constitucional horizontalmente porque envolveu pessoas do direito privado e diretamente porque a aplicou sem intermediações de norma infraconstitucional de direito civil. No que pertine ao efeito horizontal indireto, ao julgar a reclamação constitucional, no leading case Lüth, a Corte Constitucional Alemã elevou a liberdade de expressão do pensamento à quinta essência do ordenamento jurídico, ao ter reconhecido que ela assegura não só o mero direito à discordância e à crítica abstrata, ou em tese, senão, igualmente, o direito aos efeitos desta discordância ou crítica, ou seja, o direito de pretender que estas possam convencer, influenciar e até provocar a adesão a elas por parte de outras pessoas. Deu guarida a decisão da reclamação constitucional ao temor do reclamante de que, por meio da limitação à sua liberdade de expressão em face de um indivíduo, se pudesse trazer o risco de o cidadão ver a sua possibilidade de influenciar a opinião pública, por meio da expressão de sua opinião, reduzida a um grau ínfimo e, por isso, a liberdade indispensável à discussão pública de questões importantes para a coletividade não restaria mais garantida. Por último, tomou-se contato com a teoria do chamado efeito recíproco, que consiste em se reconhecer que, se por um lado a norma de direito fundamental, no caso o artigo 5º, primeiro parágrafo, primeira frase da lei fundamental, exerce ação restringente da eficácia da norma limitadora de direito privado, esta, por sua vez, a norma limitadora de direito privado, no caso o parágrafo 138 do Código Civil Alemão, o BGB, pode também exercer um efeito limitador sobre um direito fundamental, sempre que ela tiver por escopo tutelar valores e interesses superiores da sociedade, como são os bons costumes e direitos individuais, embora considerados fundamentais, estiverem em colisão com aqueles. Com este terceiro vídeo, concluímos o bloco temático Direito Civil. Involução, estagnação ou evolução?